Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de globalização. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e darem like no vídeo. Mas agora, bora para a aula. Atualmente nós vivemos o processo de globalização. Esse processo é caracterizado principalmente pela integração econômica, social e cultural. Bom, nessa aula nós vamos perceber que tudo que está ao nosso redor está conectado por vários países e por vários processos econômicos e culturais. Bom, quero desafiar a vocês a olharem a etiqueta da camisa de vocês. De onde vem essa camisa? De onde vem essa mercadoria? Quem foi que produziu essa mercadoria? Normalmente esse processo é longo e complexo. Atualmente, o processo de produção de mercadorias é dividido em vários países. Então, por exemplo, para produzir um carro, determinadas peças são produzidas em um país, outras peças são produzidas em outros, a matéria-prima é tirada de um determinado país até que chegue em um território, em um país, para que a montagem seja feita. Ou seja, estou querendo dizer aqui para vocês que o processo de produção capitalista na globalização foi intensificado. Podemos perceber hoje que os transportes e a quantidade de mercadoria que é levada nesses transportes aumentou muito. Hoje em dia, por exemplo, o transporte marítimo e o transporte aéreo conseguem levar muito mais coisa em um menor tempo. Um exemplo disso muito claro são os containers. Está passando aí uma imagem de um navio cheio de containers que normalmente vem de vários países. Por exemplo, o Brasil recebe muita mercadoria do continente asiático, principalmente da China. O Porto de Santos é um dos principais receptores dessas mercadorias. Existem navios imensos que carregam diversos containers que surgiram também nessa época da globalização e que possibilitou que essa mercadoria pudesse ser trazida ao nosso país em maior volume e em maior rapidez. Então, galera, quando falamos de globalização, a palavra-chave é integração. Como eu disse para vocês, os containers facilitaram o processo de integração econômica. Então, carregando mais mercadoria em um menor tempo, ou seja, dessa forma você consegue vender mais mercadorias e, consequentemente, lucrar mais, beleza? Hoje em dia, o processo de desenvolvimento da comunicação pelo mundo também está extremamente desenvolvido. Hoje, com as mídias sociais, a gente pode consumir qualquer tipo de conteúdo de todo o globo terrestre. Se você quiser, por exemplo, falar com qualquer pessoa que esteja do outro lado do mundo, no Japão, na China, na Europa, enfim, em qualquer país, você precisa apenas abrir o seu celular. Ou se você quiser saber notícias de outros países, de outros continentes, enfim. Hoje, todas as informações que nós queremos, que nós quisermos, sobre o mundo, nós conseguimos apenas abrindo o celular. Então, esse processo de globalização, ele vai ser caracterizado por esse rompimento do espaço-tempo, certo? Então, as comunicações, o transporte de mercadorias, a circulação de dinheiro, tudo vai ser mais diversificado. Beleza? Antes dos containers, até a década de 1960, um navio de carga transportava aproximadamente 22 mil toneladas de mercadoria bruta e gastava cerca de 40% do tempo total da viagem atracado nos portos para carga e descarga. Lembrando que atracado é o tempo que ele fica parado no porto. Com os containers, a capacidade de transporte subiu para 47 mil toneladas e o tempo de espera foi reduzido para 17% do total da viagem. Galera, por conta dessa integração dos transportes e das redes de comunicação, vários países, principalmente os países ricos, começaram a instalar filiais de suas empresas em outros países, principalmente os países pobres. Por exemplo, hoje a gente consegue perceber diversas empresas norte-americanas no território brasileiro ou empresas europeias no território brasileiro. Galera, agora muito importante vocês prestarem atenção. O processo de globalização, ele não vai ser um processo homogêneo. Homogêneo significa igual, ou seja,
nem todos os países vão sofrer o processo de globalização da mesma forma. O processo de globalização, ele vai ajudar mais os países ricos. Então, os países ricos vão conseguir expandir suas economias, ou seja, expandir suas empresas, suas indústrias, suas redes de empresas, suas filiais para os países mais pobres, os países subdesenvolvidos. Esses países, por sua vez, vão atrair os países mais desenvolvidos por conta de possuírem um território, um solo menos valorizado, ou seja, mais desvalorizado. Dessa forma, os países ricos vão ser atraídos para produzirem nesses países considerados subdesenvolvidos. O que mais vai contribuir para essa atração são alguns fatores. Os dois principais motivos que vão fazer essas empresas serem atraídas para os países subdesenvolvidos são a mão de obra barata e o custo de produção mais barato também. Ou seja, para você produzir, para você alugar um local em um país subdesenvolvido é mais barato. A gente pode perceber ou fazer uma análise, uma analogia pense em uma empresa estadunidense, certo? A gente já sabe que o dólar vale muito mais que o real. Para ela instalar uma empresa aqui no Brasil é muito mais barato do que para ela instalar uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo. Então, esse processo de globalização vai ajudar principalmente os países ricos, beleza? Então, sempre lembrar, galera, sim, houve a integração econômica, sim, houve integração cultural, sim, houve essa integração social, porém, isso vai influenciar e vai ajudar principalmente os países ricos. Então, os países que já eram ricos ficaram mais ricos durante a globalização. E os países que eram pobres, eles vão crescer economicamente, porque vão ter maior integração econômica, vão ter maior viabilidade no transporte das suas mercadorias, como por exemplo a questão dos containers, só que não vão chegar nem perto do desenvolvimento econômico que os países ricos vão ter. Beleza? Então, o processo de globalização, ele pode ser marcado também pelo aumento da desigualdade de desenvolvimento entre os países. Beleza? A circulação de mercadorias e informações produziu neste espaço globalizado uma padronização cultural. A gente pode perceber essa padronização cultural em vários países. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem McDonald's espalhado por todo o território brasileiro. Se você for em qualquer outro país do globo terrestre, você também vai encontrar McDonald's. Se você comer um Big Mac no Brasil e comer um Big Mac no Japão, este Big Mac vai ter o mesmo processo de produção e o mesmo sabor. Tudo isso por conta dessa padronização, desse mundo globalizado, dessa conexão que esse mundo globalizado está proporcionando aí pra gente, beleza? Então, galera, para fechar a aula, quando a gente fala de globalização, a gente sempre tem que lembrar que, sim, a globalização integrou mais economias, desenvolveu países subdesenvolvidos, forneceu mais empregos, porém, o que acontece de fato na maioria dos países é que o processo de globalização vai fazer com que a desigualdade de desenvolvimento econômico cresça entre os países, beleza? Então os países que já eram ricos ficaram mais ricos, certo? Outra coisa ruim da globalização. A globalização vai promover também um processo de apagamento cultural. A gente bem sabe que os países desenvolvidos, os países ricos, são os países que mais conseguem vender culturas, e costumes para os países subdesenvolvidos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma assistir muitos filmes norte-americanos, beleza? Isso faz com que, por exemplo, o nosso cinema brasileiro fique mais apagado. Então, essa integração vai fazer com que os países que já eram dominantes culturalmente também fiquem mais dominantes nesses territórios dos países considerados mais pobres, beleza? Parte boa da globalização: integrou a economia, acelerou o processo de produção de mercadorias, acelerou o processo de transporte dessas mercadorias, desenvolveu principalmente novas tecnologias, por exemplo, a gente tem hoje
as mídias sociais, hoje a gente consegue se comunicar muito mais rapidamente, a gente consegue ter acesso à informação muito mais rapidamente. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.